Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse vídeo aqui do canal. E eu espero que hoje você saia daqui desse vídeo melhor do que você entrou, sabendo quando você aumenta o orçamento das suas campanhas e o resultado não responde, por que que isso acontece? Esse é o objetivo desse vídeo, eu espero que você saia com esse conhecimento aqui para, na hora que você for analisar as suas campanhas, para que você, quando for questionar os resultados para alguém que faça as suas campanhas, você consiga ter uma maior clareza, você consiga ter um discernimento um pouco melhor do porquê acontece. Beleza? Não é só com você, acontece com outros e você vai descobrir nesse vídeo aqui como e o que você deve fazer. Beleza? Antes, se você está chegando aqui agora, não me conhece, está se perguntando por que você deve confiar, acreditar no que eu estou falando, muito prazer, meu nome é Guilherme Ornati, tenho mais de 10 anos aí de experiência no segmento, quase não saiu. Na verdade, 11 anos de experiência acelerando e-commerces, dando mentorias, tenho os meus alunos hoje, né? Estou há algum tempo produzindo conteúdo já lá no @guilherme.mornati, lá no Instagram. E eu já fico o convite aqui para você. Se inscreve no canal, ativa a notificação, vai lá também no Instagram. Eu sou bem presente no direct para a gente trocar uma ideia. E aí, você acompanhar os conteúdos, eu tenho certeza absoluta que algum dos conteúdos aqui desse canal vai ajudar você a tirar alguma dúvida, entender algum detalhe que você talvez não entenda e que esteja faltando para a escala do seu e-commerce. Beleza? Então, chega de mais blá blá blá, convites feitos, eu vou compartilhar aqui a minha tela para você entender, né, quais são esses 3 motivos, eu vou explicar um por um no detalhe, tá? Então, 3 motivos do porquê você investe mais em tráfego pago e pode ser que, num determinado momento, fature menos, né? Aquela proporção não responde. Porque muitas vezes eu pego bastante, né? A gente começa a fazer aquelas contas do tipo, pô, eu estou investindo R$ 1.000 e está me voltando, só um exemplo, me voltando 10.000, ou seja, meu ROAS ele está em 10. Então, se eu investir 5.000, logo eu vou ter um retorno sobre o investimento de 5 vezes mais ao que eu estava, de R$ 50.000. E aí, quando você faz esse aumento, algumas surpresas acontecem e pode ser que uma frustração role aí. Então, esses são os 3 principais motivos do porquê isso pode acontecer, tá? Vamos lá. O primeiro deles é comum acontecer com quem ali está numa fase mais iniciante, intermedia, começando a ficar intermediário, porque é o seguinte, muitas vezes, seja você está em campanha de Meta Ads ou de Google Ads, geralmente, tá, 98% das vezes, as campanhas de tráfego pago que vão te trazer melhor resultado são as de público quente. O que significa público quente? São aquelas pessoas que, vamos de baixo para cima, tá? Do mais quente para o mais morno barra frio. Compraram de você, as pessoas que iniciaram o checkout, as pessoas que adicionaram o carrinho, as pessoas que visitaram o produto, a pessoa que visitou a loja, a pessoa que te segue e assim sucessivamente. Quanto mais baixo aqui nessa temperatura, quanto maior é a temperatura, né, o quente para o frio, maior é a tendência do retorno sobre o investimento. Muito bem, por que você está falando isso, Guilherme? Vamos lá. Você vai concordar comigo? Qual público é maior? O público de pessoas que visitou o seu site ou o público de pessoas que comprou de você? Eu respondo para você. É o público que comprou de você, ele costuma ser menor. Mas, ao mesmo tempo, ele costuma ser o que tem o melhor retorno sobre o investimento. Muito bem, agora vou direto ao ponto. Quando você vai fazer um aumento do orçamento, então vamos supor aquela continha que eu acabei de fazer agora há pouco. Pô, eu estou investindo 1.000, está voltando 10, maravilhoso. O que você, logicamente, vai fazer? Eu tenho 5.000 agora à disposição e eu vou querer faturar 50. O que eu faço? Eu vou lá nas campanhas que estão com melhor retorno sobre investimento e começo a aumentar o orçamento. E o que pode começar a acontecer e vai começar a acontecer com o decorrer do tempo, mais cedo ou mais tarde? A sua performance pode começar a cair. E ela pode começar a cair porque eu não vou entrar muito no techniquez aqui, tá? Mas principalmente porque ou
o seu CPM vai começar a aumentar e o seu CTR cair, você vai trazer menos pessoas para dentro da loja, e isso vai fazer com que suas vendas elas caiam, como consequência, o seu retorno sobre o investimento ele caia, como consequência, você, mesmo aumentando o orçamento, você vai faturar menos. E por que que isso acontece, Guilherme? Muito simples, tá? Isso aqui é uma explicação gráfica para você tentar entender que é. E aí você vai guardar isso aqui que eu vou falar agora. O primeiro ponto é, vamos supor que o seu público de compradores seja essa bola amarela aqui, tá? E essa bolinha aqui é a mira, tá? É a mira que o seu orçamento, aqui, assim, boa. O seu orçamento, ele é possível você apresentar os seus anúncios para esse público aqui. Então, se você tem R$ 1.000, nós estamos falando de R$ 33 por dia, se eu não me engano, é isso. Então, a sua mira ela é menorzinha, você vai imprimir para menos pessoas dentro desse público, tá? Menos pessoas. E eu sei que tem pessoas que juntam públicos quentes, ou seja, a bolona vai ficando cada vez maior. Só que o que acontece? Se a sua mira ela é pequenininha, você pode ir desfrutando desse público. Como assim desfrutando? Tem uma métrica que chama frequência, por isso está escrito aqui, ó, aumento de frequência. Pensa você, se você, vamos supor que isso aqui seja um estádio de futebol cheio, tá? E você está aqui no Gol Norte. Essa mira aqui, pensa como se fosse um feixe de luz. Elas são os seus anúncios, tá? Se a sua mirinha aqui ela é pequena, por causa do seu orçamento, e o feixe de luz ele vai passando aqui em cada setor do estádio, tá? Que é como se fosse uma impressão. Ele passa aqui agora, aí só lá nos 30 minutos do segundo tempo ele passa de novo. A primeira vez foi novidade. A segunda vez ele não é tão novidade assim. Pode ser que a pessoa ela decida comprar naquele momento ou pode ser que não. E na terceira vez que passe, e na quarta vez que passe, isso vai tornando a coisa cada vez mais cansativa e menos atrativa. Por isso que o CTR ele tende a cair, e o CTR caindo, o Meta, o algoritmo, ele tende a aumentar o seu CPM. Isso é frequência, que eu acabei de explicar, é frequência, é a quantidade de vezes que uma mesma pessoa vê o seu anúncio, vê o seu feixe de luz, vê a sua bola cinza aqui. Beleza? Tá claro? Muito bem. Agora pensa que você aumentou o orçamento. E agora a bolona cinza, porque o seu orçamento ele é maior, ele passa muito mais rápido aqui em todo o campo. Ou seja, a frequência pega o público todo mais rápido. Ou seja, isso faz com que o seu orçamento, mesmo aumentando o orçamento, você dentro de um público quente muito pequeno, você não consiga a mesma performance, porque a tendência é a frequência aumentar muito rápido e, como consequência, seu CTR diminuir muito rápido e, como consequência, seu CPM aumentar muito rápido. Beleza, Guilherme, então o que fazer? Você vai ter um teto de orçamento para determinados públicos. Você vai ter que continuar fomentando topo de funil, que a gente chama, ou seja, campanhas que vão trazer público cada vez mais para dentro aqui, para ir aumentando isso aqui com o decorrer do tempo. Então, você vai ter que aumentar essa bola amarela à medida que você aumenta essa bola cinza. Entende? Então, não adianta você só entuchar dinheiro na sua campanha de público quente sem você colocar dinheiro nas outras também que vão fomentar o seu público quente. Tá ficando claro isso? Presta atenção que tem muita gente que erra nisso. Beleza? Se não ficou claro, você volta e assiste de novo. Mas se mesmo assim você tentou e não conseguiu, você vai deixar um comentário. Você, mesmo assim, deixando um comentário, você pode ir lá no meu direct do Instagram, que a gente troca uma ideia. Você vai escrever assim, ó, vim do YouTube com a dúvida sobre a bolinha amarela e a bolinha cinza. A gente vai trocar uma ideia, tá bom? O segundo ponto é aprendizado em novos clusters. Isso aqui também é fundamental. Você entender
e também envolve uma bola amarela, só que agora com uma bola azul e uma bola verde. Presta atenção nisso aqui. Falei do público quente, mas vamos supor que na sua análise e no seu detalhamento ali de orçamento que você vai fazer, você vai pegar um público frio, um público até aberto, que ele, teoricamente, é gigantesco, né? Beleza. Só que uma coisa que você tem que entender, e isso existe, é que o seu público que está lá setado, público aberto, vamos supor, mulheres de 24 a 54 anos, é a bolona amarela. É a bolona amarela. Muito bem. Só que, vamos supor que você está trabalhando com R$ 100 por dia. Ou seja, o seu feixe de luz, né? As suas impressões, o quanto você consegue imprimir desse público total, e pasmem, né? Você com R$ 100 por dia, você não consegue pegar todo o público existente dentro da bolona amarela num dia. Quiçá um mês, 2 meses, 3 meses, tá? O que eu quero dizer com isso? A inteligência de máquina, por isso que existe a palavrinha aprendizado, ela tem um único papel: fazer com que ela rode isso aqui. Então, vamos supor que você subiu a campanha agora. Ela vai rodar aqui por todos esses públicos até ele entender em que momento, para ficar mais didático, vamos separar isso aqui como se fosse essa bolona é o Brasil, tá? E aqui em cima, aqui, ó, Norte, Nordeste, São Paulo, Sudeste, né? Sul, Centro-Oeste, beleza? Só para ficar mais didático. Muito bem. O que ele começa a fazer? Ele começa a rodar o Brasil todo. Roda o Brasil todo, só a título didático aqui. E ele entende que está convertendo melhor com base nas interações, convertendo ou o objetivo que você pediu. Ele vai aprendendo o objetivo que você pediu. E ele começa a entender isso daqui. E aí ele fecha num público porque ele aprendeu que aquilo performa muito bem. Ponto. Quando você aumenta o orçamento, e aí só um parênteses antes de avançar para isso para ficar didático. Quando a campanha ela aprende, ela começa a rodar os anúncios para cá, mas a tendência é que isso aqui ele não fuja muito dessa região. De novo, isso é a título didático, não é um formato de bola, tá? E nem é o Brasil. É só um exemplo. Mas ele não foge muito desse cluster. Por quê? Porque ele aprendeu que aquele cluster é o que converte. Porque o grande ponto é que dentro do publicão lá que você está vendo dentro do gerenciador, existem vários clusters, vários publiquinhos aqui dentro. Isso que você tem que entender, tá? Nem todo mundo sabe disso. E gente experiente, inclusive. Então, ele vai ficar rodando aqui. Muito bem, quando você vai lá e fala, ótimo, está com ruas 8, vou aumentar o orçamento. O que você faz? Não é sempre, mas corre-se o risco de ele aumentar o tamanho desse verde aqui e pegar uma região que não está validada e talvez tenha um público não tão qualificado quanto ele aprendeu. E aí ele volta para uma fase de aprendizado para tentar calibrar isso da melhor forma. E aí você pode ter oscilação de performance mesmo aumentando o orçamento. Tá claro isso? E aí aqui, para ficar mais didático, eu pego como se fossem bolinhas separadas. Aumentou o orçamento, ele vai lá para um outro lado e aí ele vai começar a aprender aqui, aprender aqui. Opa, achei mais uma região. A campanha estabiliza. Guilherme, significa que toda a campanha vai estabilizar? Não. Eu já vi casos em que performava, você aumentou o orçamento e ela caiu e não voltou nunca mais. Aí é caso de você saber o que fazer. Por exemplo, você pode duplicar e tentar de novo para ver se ela encaixa. Encaixou? Ótimo. Vai subindo de novo. Pode ser que você estabilize e dessa vez ele não ache um cluster ruim. Mas só que você só faz isso se você tem um repertório disso que eu falei para você, tá? Beleza? Muito bem. Esse é o ponto 2. E o ponto 3, para a gente fechar, acontece. É a inflação da escala. O que significa isso? Muito simples, eu vou ser bem direto aqui. Quanto mais dinheiro você tem, mais as ferramentas entendem que você tem dinheiro para gastar, logo ela vai te cobrar um CPM maior. Te cobrando um CPM maior, mais vai aumentar o seu custo por clique, custo por sessão, chame como você quiser. Feito isso, você vai ter
menos pessoas dentro da sua loja com um orçamento maior, tá? Você vai ter que gastar um orçamento maior para ter o mesmo volume de sessões que você tinha antes. Por quê? Porque ele inflacionou simplesmente por você ter mais dinheiro. Onde é que eu acho isso escrito, Guilherme? Experiência prática. Você não vai achar escrito, olha, realmente, eu cobro mais de você quando você aumenta mais o orçamento. Isso não acontece. Mas é um fato e vários players já comprovaram isso aqui para mim também. Beleza? Então, ó, esses são os 3 principais motivos por que acontece de você aumentar o seu investimento e seu resultado cair. Não é sempre que isso acontece, é óbvio, mas quando acontecer, você já sabe o último item aqui, né, se alguém está se perguntando o que fazer, não tem muito o que fazer, é jogar o jogo. Quanto maior é a sua escala, menor é o seu retorno sobre o investimento, é normal esse jogo. O mais importante é que no final das contas você consiga ter a sua margem ali. Beleza? Ó, e se você chegou até aqui, você tem um negócio, fatura ali em torno dos seus 70, 80 mil reais e você não tem ideia, né? Não tinha ideia disso aqui, imagina que hoje a pessoa que trabalha no seu time também não tem ideia disso, quiser trocar uma ideia para trabalhar com um time experiente, um time que entrega resultado ali com consistência, vou te fazer um convite. Você vai clicar no primeiro link, tá? Que vai estar na descrição. Você vai acessar essa página aqui e você vai clicar aqui, quero saber mais sobre a aceleração. Você vai conversar com o meu time, alguém lá vai te atender para a gente trocar uma ideia, para que a gente possa marcar uma reunião, entender como é que está o seu negócio, traçar um plano aí e quem sabe a gente ter essa parceria juntos aí para 2024 para que você possa vender mais. Beleza? Fica aqui o convite para você, espero que esse vídeo ele tenha sido agregador. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com quem você acha que tem que ver esse conteúdo. Por esse vídeo é só, um grande abraço, até a próxima.